Olá, senhoras e senhores, Oswaldo Meza aqui com você. E hoje no nosso podcast eu tenho uma pessoa extraordinária aqui da nossa região, do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, porém conhece o mundo, já trabalhou com grandes personalidades. Eu falo com João Geraldo Abussaf. Você viu como é que eu sou importante? Ele decorou meu nome. É Jota, pronto. É o Jota. Fácil. João Geraldo é muito longo. Jota, obrigado por você ter aceitado o convite. E assim, eu gostaria que você contasse um pouco da sua história, como que começou. Você não é natural de Campo Grande, você não é natural do Mato Grosso do Sul, é isso? Na verdade é o seguinte, a minha família toda do meu pai é aqui de Campo Grande, família tradicional, antiga. Abussaf, Libaneses, Abussaf, da 14 com Antônio Maria Coelho. Conheço. E o Beto, um grande o amigo Beto meu. É meu primo. Olha só. Beto Abussaf Tigueiró. Aham, meu amigão. E meu pai foi fazer faculdade em Londrina, que ele queria ser advogado, lá ele conheceu minha mãe, namoraram, casaram. Um ano depois eu nasci, ficaram lá mais 7 anos, aí nasceu a minha irmã, mas as minhas férias, tanto as minhas como da minha irmã, eram aqui em Campo Grande. Quando dividiu o estado, em 1977, meu pai viu a oportunidade de voltar para casa. E foi a melhor coisa que ele fez, eu voltei para cá, eu nasci em Londrina, no Paraná, mas eu sou sul-mato-grossense e tenho o título de cidadão sul-mato-grossense, de Campo Grandense. Adoro Mato Grosso do Sul, eu nem falo que eu nasci no Paraná, eu sou daqui. Aí você chegou aqui com 13 anos. Mas lembrando que as férias sempre foram aqui. Cheguei a ser atropelado no Antônio Maria Coelho com a Rural. Rolou. Não sei quem que amassou mais, foi a Rural ou se fui eu. Mas enfim, eu sempre fui gordinho e sempre foi lá. Aí você chegou aqui, você estudou onde? Você estudou no Dom Bosco? Eu passei pelo Dom Bosco rapidamente, mas a minha base mesmo foi a MASSE. Eu estudei na MASSE, adorava a MASSE, fui aluno da MASSE. Da MASSE, eu fiz cursinho no Senec, ali na Afonso Pena. Perto do Sesc ali, né? Do lado, numa esquina. Eu sei onde é. Fiz lá. Mas eu confesso para você, eu nunca fui muito voltado para a escola, para estudo, nada não. Eu sou formado em Ciências Ocultas e Letras Apagadas. Sou formado na História da Vida. Entendeu? E qual foi o seu primeiro emprego? Você sempre teve facilidade de comunicação ou... Sempre tive Foi uma necessidade? Não, sempre tive facilidade para me comunicar. E eu sempre fui muito empreendedor e muito trabalhador. Eu sempre gostava de trabalhar. Sempre gostei de ter minhas coisinhas, ter meu carro próprio, não depender de pai e mãe. Apesar que eu morei um bom período na casa dos meus pais. E eu lembro que o meu primeiro emprego foi numa distribuidora de produtos alimentícios, chamada Radial. Depois eu fui trabalhar com um grande advogado, Dr. Aires Gonçalves, Sim. Que me deu grandes conselhos, um grande tributarista. Depois eu trabalhei em jornais, aí eu fui ter minha própria coluna social na época, e depois... Estava muito bem empregado numa empresa de distribuição de petróleo chamado TRR, Transportador, Revendedor, Retalhista de Produtos de Petróleo. E aí entrou o governo Collor, eu perdi meu emprego, eu tinha um Fiatzinho 147, morava na casa dos meus pais, e fiquei desempregado e aquilo me torturava. Um dia eu cheguei em casa, inverno rigoroso na Flórida. As laranjas de Orlando, na Flórida, estão congelando. E aí eu falei, inverno rigoroso, Flórida tem calor o ano inteiro, é uma coisa que está acontecendo, não sei porquê. Estados Unidos, país de oportunidade, eu vou para lá. Isso era uma terça-feira. Em que ano que foi isso? 94. 94. Você sabe que eu tenho um tio, irmão do meu avô, que ele trabalhou na editora Vida. É uma editora evangélica, gospel, lá em Miami. Morou muitos anos lá, meu avô chegou a ir lá, mais ou menos nessa época aí. Mas, Jota, você foi colunista... Fui colunista de qual? Fui Jornal da Cidade, do Seu Pinheiro, Jornal da Cidade e... mais um outro que eu não me recordo agora o nome, mas foi tipo assim, um ano e pouco. Eu sempre estava testando alguma coisa. Mas aí em 94, como aconteceu isso, eu estava desempregado,
E aí eu vi essa notícia, dormi e quando eu acordei eu falei, vou morar nos Estados Unidos. Aí no café da manhã eu falei pro meu pai, ele falou, tá faltando alguma coisa? Eu falei, não. Eu falei, rapaz, você tem comida, tem isso, tem aquilo. Eu falei, mas eu quero Você estava com quantos anos? Eu tinha 23 para 24. 23. Eu fiquei sabendo que você disputou uma eleição. Antes disso, você disputou uma eleição em Terenos. Terenos, perdi por 5 votos. Mas por que Terenos na época? Você tinha contatos lá? O meu primo era prefeito lá, Alfredo Salomão. Primo do... Você é primo do Salomão também? É. Do Marcelo Salomão, da Aretusa. Isso. Aretusa é minha amiga também. É, meu primo. E aí eu era empreendedor. Eu queria ter uma coisa minha. E aí, como eu vi que não tinha depósito de gás lá, eu fiz um depósito de gás, uma concessão da Cordil, refrigerantes e aluguel de mesa. Eu lembro da Cordil. Esse pessoal mais novo aí não vai lembrar, não. Não tem nem ideia. E aí montei lá. E aí, aquele mosquitinho da política, né? Sai candidato a vereador. E aí eu sei candidato a vereador. Tava super bem. Tava dando tudo certinho. Qual partido? PT? Sei, o PT jamais. Nem naquela época. Aliás, eu nunca votei no PT. Eu até vou te falar uma coisa. Eu tenho nojo do PT. Você tá certo. Sabe? O bom de você ficar com 60 anos é que você fica sem filtro. Você gosta, você gosta. Não adianta falar que essa cor aqui é vermelha, amarela. Ela é vermelha. Entendeu? Aquela sua é azul. E acabou. Então, uma coisa de ficar sem ter filtro é isso aí. 60 anos, eu vou completar agora em agosto. E não gosto desses caras. Acho que o Brasil está afundando por causa desses caras. No meu ponto de vista, que sou um homem da direita. Não é Bolsonaro, isso e aquilo. Eu sou da direita. Entendeu? Acho que o Brasil está correndo uma possibilidade enorme de ter um grande presidente da República, que, ao meu ver, vai ser o Tarcísio, se ele topar. E a possibilidade de nós termos uma vice-presidente do Mato Grosso do Sul, que é a Tereza Cristina, que é de Terenos. Que é de Terenos. Né? Inclusive. Por acaso. E que perdeu a eleição para Terenos lá Pro também. Beto Pereira. Pro Beto Pereira. Eu lembro disso aí. Histórias da vida, galera. Como diria Fausto Silva. Eu falo, eu fiz 40. Eu falo, você ter 40 anos em Campo Grande, você sabe quem ficou com quem, você sabe as histórias, né? Campo Grande é uma cidade grande e pequena ao mesmo tempo. Interiorana, né? Uma capital interiorana. Mas eu amo Campo Grande. Eu falo que em Campo Grande, todo casamento que tem em Campo Grande, sempre tem alguém que já ficou com a noiva. Tem esse problema. Tem esse problema também. A cidade, né? Muito... Agora, com noivo, você pode ter certeza que muita gente ficou também. Também, mas é mais velado, né? Mais velado, mais velado. Ô, Jota, aí você perdeu e você falou, quer saber? Aí eu perdi a eleição e em seguida comecei a trabalhar nessa empresa de petróleo e aí entrou o governo Collor. Você já ganhava bem na época? Já tirava me virava bem. O que é ganhar bem? É comer bem e nas boates da época, que era o Túnel... tinha uma namorada super legal, que hoje é uma senhorinha, entendeu? É a vida. E você ia no Najib, qual que era os... Na época? No... Túnel Night Club. Não, mas eu falo nos botecos, que tinha um Najibão. Najibão, tinha Lambari. Do Munir Saad, do Manura, restaurante... Aí tinha um Lambari na 13 de junho. Elite, na Afonso Pena, onde é o edifício da Dallas ali. Mr. Oeste. Mr. Oeste era incrível. Você tava nessas diretas. Chattanooga. Chattanooga. Tudo fez parte da minha vida. Olha só. Mas aí quando eu levei um sacode, perdi o emprego, não conseguia nada, fiquei um ano procurando emprego. Aí falei, quando eu vi a história da laranja, falei, quer saber, eu vou vender meu carro. Eu tinha um Fiat 147. E a inflação era alta, né? Eu me lembro que o meu pai... fazia conta em dólar, porque não dava para usava dólar. Eu cresci com dólar em casa, porque você, por exemplo, fazia um Moai, você fazia em dólar, porque o nosso dinheiro perdia o valor. É o que está acontecendo hoje também, né? Enfim, aí eu tinha um Fiat 147, vendi meu carro numa quarta-feira mesmo, no sábado eu embarquei para os Estados Unidos. Eu já tinha conhecido os Estados Unidos, tinha um visto de turista, e fui para lá, fiquei 7 anos ilegal, dormi na rua, cortei grama, lavei louça, destupi vaso sanitário, dormi na rua. Você já conhecia lá? Eu já conhecia superficialmente, como turista. Uma coisa é você viajar com o pai e com a mãe e alguém pagando a conta, né? Agora você tem que trabalhar para comer. Então, na quarta noite acabou o dinheiro. Você desceu do aeroporto lá em Miami. Eu não sabia falar. Fort Lauderdale? Não, desci em Miami mesmo. Miami. E aí... O cachorro mordeu minha perna. The dog in Eco my pernation.
Esse era o meu inglês, entendeu? Não falava nada. E foi assim que a coisa foi indo, fui aprendendo cada dia, fui aprendendo uma coisa, outra, conhecendo pessoas. Comecei como lavador de louça, passei para ajudante de cozinheiro, auxiliar de cozinha, primeiro secretário da cozinha, aí eu limpava banheiro, eu comecei a juntar dinheiro, aí já morava sozinho. Aí foi indo, virei motorista, 6 meses depois virei gerente da empresa, aí o dono da empresa me mandou morar em Miami, para coordenar a empresa em Miami. E aí... Era uma empresa de transporte, você sempre gostou da área de transporte. Tá explodindo o transporte, graças a Deus. Como que foi a sua primeira noite em Miami? A primeira noite foi mais ou menos, você ainda estava com dinheirinho, né? A primeira noite foi super legal, fiquei no hotelzinho Boca de Porco, mas legal, comi, foi tudo direitinho. E outra, você, por exemplo, $400. 6 vezes 4, 28. R$2.800 hoje. Então você acha que não vai acabar nunca. Agora, $20 aqui, $30 ali, 70 o hotel, quando você vê, acabou. Acabou. Entendeu? Mas foi assim, uma experiência inenarrável, foi sensacional. Aí, quando eu tinha $70, $80, eu conheci um brasileiro no centro de downtown, no centro da cidade. E ele falou, o lugar de emprego é Orlando. Tá cheio de restaurante lá, tá cheio disso, aquilo. Ele me deu algumas dicas. Orlando é perto ali? Eu não conheço os Estados Unidos ainda. 350 quilômetros. Tenho visto, mas ainda não fui. 350 quilômetros. É uma cidade encantadora também. Eu sou mais Miami. Miami é o Rio de Janeiro que deu certo. Clima bom, temperatura agradável, é muito bacana. Aí você foi lá para Orlando? Fui para Orlando, fiquei em Orlando 11 meses e 26 dias. Aí fui para Miami, ser o gerente da empresa. E aí depois nunca mais saí de Miami. Lá tem muitos restaurantes brasileiros, né? Nessa região. O brasileiro gosta muito dessa área, né? Olha, existem várias classes sociais no Brasil, tá? Por exemplo, eu acho de uma imbecilidade, eu já passei por isso. Filho de cliente meu nunca comeu feijoada aqui. Aí ele está nos Estados Unidos, no 5º dia. Nossa, amanhã é sábado, que vontade de comer uma feijoada. Comer feijoada no teu país, pô. Aí você imagina, eu tenho que ir lá no restaurante brasileiro, pegar um marmitex e levar pro garoto. Mas é cliente sempre tem razão. Então eu passei por algumas situações assim. A primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, muitos anos atrás, tinha o Porcão, churrascaria. Maravilhoso, teve em Miami. Então... Mas aí a gente aqui, acostumado com o churrasco daqui, tinha um restaurante Siriema, não sei se você lembra. Lembro, na Afonso Pena, Dom Perdomo, enfim. Aí eu cheguei no Porcão, cara, só picanha mal passada. Eu falei, mas não tem uma linguicinha sertaneja, não tem uma... Era só aquele tipo, né? Então, assim... É o padrão deles, o padrão deles, cara. Então você estranha, né? Porque sua cultura é diferente. Aqui a gente é acostumado com aquele churrasco que tem vários tipos de carne, né? É mais o churrasco gaúcho, né? A gastronomia sul-mato-grossense é fantástica, né? Eu acho que as pessoas comem muito bem aqui. Por exemplo, aqui ainda consegue fazer alguns milagres, como é a churrascaria Manura. Manura, para mim, é uma das melhores carnes do Mato Grosso do Sul. Do Brasil, eu acho. Tem um restaurante, um steak house da vida, que eles falam que é conceito, tijolinho à vista, caixa de papelão de transportar maçã. E aí eles falam que aquilo é um rústico chique. Caro para burro e não te faz uma entrega. O Manura você vai lá, come super bem. E ainda tem a comida libanesa, que é incrível. O carré de cordeiro com aquele molho de hortelã. Não tem pra ninguém. E o custo-benefício... E o buffet é buffet árabe, né? Árabe. Aqui você come muito bem. Mato Grosso do Sul tá de parabéns. O bezerro também é bom, né? Tem muita coisa boa. Pra quem gosta de carne, mas hoje tem tudo. Comida italiana, você tem um Centrale. Cantina romana, que não tem erro, né? Cantina romana, você não 40 erra, anos. Você não erra. Só alegria ali. Não tem um dia que você fala assim, fui lá, não tava bom. Todo dia tá no padrão, cara. Padrão dos caras. E aí, você chegou lá, começou a trabalhar, depois você entrou nessa empresa de transporte. Isso. Demorou pra você pegar o inglês, pra você... Mas lá tem muito brasileiro também, né? Mas é o seguinte, brasileiro, a maior furada é você ficar perto de brasileiro. Entendeu? Porque aí você não aprende nada, você só fala do Brasil, você fica sabendo do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo. Não interessa, você tá lá, é a cultura de lá.
Então, eu nunca tive muita amizade com brasileiro. Vivia de brasileiro e cheguei a ser o Jota de Miami, personagem de novela, porque eu sempre me relacionei com brasileiro clientes. Mas amigos eu não tive. Eu nunca tive uma namorada brasileira lá. Casei até com uma brasileira. Você namorou umas gringas? Uma colombiana, uma cubana. Ó. E a cubana? Duas brasileiras. É boa mesmo? Bacana, são quentes, são legais, são um povo sofrido, né? Um povo sofrido, um povo diferente da gente. Mas não é a minha vibe, entendeu? Eu gosto de brasileiro, eu sou 100% brasileiro. Eu vivi lá esse tempo todo, eu nunca esqueci as minhas raízes. Depois que eu tirei o meu documento, aí eu vinha com frequência para o Brasil, sempre que eu podia. Depois que aconteceu a novela na minha vida, aí eu vinha muito mais com frequência. Então, aí, tá, vamos chegar nesse assunto. Você, um belo dia, quem foi o primeiro famoso global que você atendeu? Porque você começou com um, depois você foi sendo indicado até que você chegou na Glória Pérez. Não. Não? Não, a história é assim. A primeira pessoa importante que eu trabalhei foi a Dona Hebe Camargo. Eu chamo de Dona Hebe até hoje, que é do SBT. Sim. A Dona Hebe me indicou várias pessoas. E aí tem aquelas histórias da vida. Um dia um amigo meu me ligou, de Nova York, e falou assim, olha, eu estou com um cliente aí, em Miami, e vou precisar de uma van. A família dele são só 8 pessoas, está em 8 pessoas, tem babá, mas ele tem muita mala. Você pode ir lá fazer o transfer? Posso. Fui lá com a minha van, quando eu vi era o Faustão. Você não sabia? Não, ele não fala o nome. Ele falou, vai lá e procura Mr. Silva. Aí, Mr. Silva, aqui tá as malas dele, comecei a carregar as malas. Isso foi em que ano? Não lembro. Mas foi 90 e alguma coisa. Eu conheço ele há 20 anos, então 2025, 2000 e pouquinho. 2, 3, 4. E o Joãozinho, o filho dele, tinha 3 anos quando eu conheci. Hoje tem 21. Olha só. Faz o programa de televisão, que agora foi para o SBT. Então, aconteceram coisas mágicas na minha vida. O Fausto me conheceu. Ele falou, de onde você é, meu? Eu falei, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pô, lá tem o estádio Pedro Pedrocian. Puta, estádio Morenão, é esse mesmo. Ele era do esporte, né? Ele é do esporte. E aí ficamos amigos, ele me indicou muita gente, mas muita gente. E um dia eu estava atendendo não sei quem, que era uma pessoa que trabalhava com a Xuxa. Eu sei, eu não lembro o nome dele agora. Estou vendo a figura agora, mas não lembro o nome dele. E aí ele me indicou para a Glória Pérez. E eu estou em casa, meia-noite, acabado, cansado, e toco o telefone 021. Naquela época não era iPhone, nada, era StarTech, você conseguia... Chroma. Ver o número do telefone. E aí, por favor, eu queria falar com o Jota, bem carioca. Eu falei, pois não, é ele, o Jota. O Jota, aqui quem fala é a Glória Pérez. Bem arrastado, bem arrastado. Carioca, né? Apesar que ela é lá de cima. Mas morou muitos anos no Rio, né? Mora. E aí eu entendi Carla Pérez. Eu falei, fala, Carla Pérez, aqui é a nova mulatinha do Tchan. E desliguei o telefone. Você achou que era trote? Achei que era trote. Olha alguém só, brincando comigo. Enfim, essa foi uma das passagens. E na verdade era realmente a Glória Pérez, que se tornou uma amiga no primeiro momento. Eu contei a história da minha vida para lá, como é que eu tinha ido. Meu pai tinha falecido aqui no Brasil, aqui em Campo Grande. Eu não pude ir no velório do meu pai porque eu não tinha documento. Se eu saísse dos Estados Unidos, não voltava. E aí aconteceu várias coisas. Eu fui personagem da novela, explodi. Eu cheguei a ter 37 carros, 40 funcionários. Mesmo com empresa, você não conseguiu o green card lá? Não, consegui com o tempo. Conseguiu, né? Você consegue com o tempo. Mas nessa época foi no comer. Não, e teve o 11 de setembro, né? Fechou tudo, né? Tudo. O nome, sobrenome Você Abu tava lá? Saf. Tava. E aí, Jota? Foi um pânico? Foi um pânico. Mas foi em Nova York, né? Mas o país ficou paralisado, né? Foi uma tragédia aquilo lá. Você tava onde? Rapaz, eu tinha acabado de chegar. Eu fui fazer um transfer, pegar um passageiro do hotel, levar para o aeroporto.
passei num lugar lá chamado El Carajo, um posto de gasolina, comprei um pãozinho e fui para casa para dar uma descansada, porque eu tinha um serviço às 11 da manhã. E eu já tinha Globo lá, via satélite. E eu liguei a televisão, Carlos Nascimento falando pela Globo que tinha acabado de bater o avião lá nas Torres Gêmeas. Parou o país, né? Aquilo foi uma loucura. O que esse Bin Laden fez, tomara que ele realmente esteja assando no fogo do inferno, porque ele acabou com os Estados Unidos por anos. As lixeiras nos Estados Unidos eram transparentes. Aliás, eram pretas, verdes, amarelas. Depois elas viraram transparentes. Depois elas são super fiscalizadas, que aquilo pode ter bomba. Você tirar o chapéu, o sapato no check-in, tirar a jaqueta. O que esse homem fez e causou de mal para os Estados Unidos e para o mundo, não dá para mensurar. Ô Jota, eu estive na Jordânia e Dubai. E lá o pessoal falou, não deixa sua mochila e sai bruscamente aí que os caras... Por exemplo, você deixar uma mochila assim, deixei minha mochila e sair rápido, o pessoal já fica, né? Meio assim, tem um sistema de segurança. Você foi quando para Dubai? Eu fui faz tempo, já fui 2015. Eu já fui 3 vezes. Esse ano eu fui. Como é que tá lá? Tá cada dia... Cada dia maior, melhor. Né? Esse ano eu ia para Israel, né? Quase. Tipo, um mês atrás eu ia fechar o pacote. Ainda bem que eu não fechei, porque eu não sei como é que vai ser lá, né? Eu acho que o espaço aéreo... Não, mas eu acho que já resolve. Resolve porque não é interessante para ninguém. E os Estados Unidos estão ali segurando, Sim. Então... Ô Jota, eu não sei onde que eu vi uma história que a Glória Pérez, ela começou a conversar com você, aí ela desceu do carro, viu uma fila, você parece que falou pra ela, isso aqui são imigrantes, e ela começou a perguntar da história, foi mais ou menos assim? Na verdade foi Porque assim. ela tem uma mente, assim, pra escrever brilhante, né? Ela é brilhante. Já criou um roteiro na mente. Na verdade foi assim, no primeiro dia que eu fiquei com ela, eu peguei um highway, uma estrada chamada I-95, 95, Norte. E eu fui levar ela para um shopping chamado Aventura. E teve um acidente de carro e o trânsito estava muito parado. Para-choque com para-choque, para-choque, para-choque. Andava 1 centímetro, mais 1 centímetro, né? Ela falou, nossa, o trânsito aqui é pior que o do Rio. Eu falei, não, é porque teve um acidente, assim, assado. Como ela não conhecia nada, eu falei, quer saber, eu vou fazer uma direita aqui, ó. Vou fazer um caminho bem maior, mas vou chegar no shopping para deixá-la menos estressada. Passamos em frente no prédio da imigração. Aí tinha uma fila com umas 2.000 pessoas, fila indiana. Calor de Cuiabá com Corumbá. E ela falou... Coxinho junto. O que é esse monte de gente aí? Eu falei, o prédio da imigração e as pessoas vêm aqui para pedir revisão de visto, gente que casou, gente que separou, gente que isso, gente que aquilo. Aí ela falou, conta a sua história. Aí eu contei minha história, por que eu tinha ido para lá, papapá, meu pai era procurador de justiça aqui, papapá, classe média, por que eu me aventurei, por que eu dormi na rua, e contei minha história para ela. Ela achou interessante, e no caminho ela falou, tem uma livraria por aqui? Eu falei, tem, logo ali. Ela falou, vamos comprar blocos. Me leva lá no pé da imigração, vamos colher depoimentos, me ajuda lá. Olha só. E aí surgiu a novela América. Mas ela não falou pra você no primeiro momento? Não. Ela já tava com aquilo na cabeça? Mas quando ela pegou alguns depoimentos, ela entrou no carro, falou, me leva pro hotel, ela ligou pro Jaime Monjardim, falou, Jaiminho, tô tendo ideias, vamos fazer uma novela que ia chamar Histórias de Imigrantes. E aí virou América. E tava lá o J. Bidala, que a novela nasceu dentro do meu carro, literalmente. E você, na verdade, não foi você que participou da novela, né? Não, eu participei de 2 capítulos só. Teve um cara chamado Roberto Bonfim. Um ator, né? Podia ser o Thiago Lacerda, que é muito mais parecido comigo, mas foi o Bonfim que fez o papel do Jota. E aí você conheceu o Faustão, começou a servir ele lá em Miami, começou a participar do programa. Eu lembro que você sempre estava lá, falava alguma coisa. Eu muito amigo do Fausto, né? Fausto é uma pessoa que, como eu te falei, depois da minha mãe, meu pai e minha irmã, a pessoa que mais me ajudou na vida, que mais me incentivou,
que mais colaborou. Qual foi a melhor ajuda que ele deu para você, assim, que ele fez por você? Difícil mensurar, difícil falar para você. Foi muito importante na minha vida, em vários momentos, em várias situações financeiras. De você ligar e pedir um conselho, sugestões de trabalho, de coisas, entendeu? Por exemplo, quando eu recebi o convite para ir para a televisão para trabalhar com a Mauri Júnior, eu nunca imaginei que eu ia fazer televisão na minha vida. Aí eu perguntei para ele, falou, e aí? Ele falou, meu, tem que fazer assim, 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 assado. Faz desse jeito, papapá. Fui, tá aí, estou na televisão há 20 anos, quase 20, estou há 18 anos na televisão, um ano com a Mauri, depois na Record, eu tive um programa na Record, internacional, chamado Viajar com J, Viagem com G, Viajar com J. E fiz com Álvaro Garneiro também. E... entendi o trocadilho. Viajar é com J, não é com G. Aí eu conheci uma pessoa que... Mas esse programa você ficou quanto tempo com ele? 3 anos e pouquinho. Eu lembro de você no Amaury. Eu gostava do programa do Amaury, ele passava à noite, né? À noite, à tarde da noite. Eu gostava do Amaury. Eu gosto de programas de entrevista, de viagem, né? Essas coisas. Muito interessante. O Amaury é um craque, né? É um campeão. Ele chegava em qualquer festa, em qualquer lugar e desenrolava, né? Arrebentava. Então, aí, numa das escalas de viagem, eles me mandaram aqui para o Centro-Oeste para fazer Bonito. Eu falei, Bonito é minha terra, deixa comigo. Aí, em Bonito, eu conheci uma moça lá, me relacionei com ela e... Sabe aquelas coisas que você fica apaixonado, bobão? E aí comecei a namorar com essa moça e aí ficava vindo 15 dias aqui, 15 dias lá, 15 dias aqui, 15 dias lá. E o tempo foi passando, foi construída uma relação, tal. E quando eu fiz 50 anos, há 9 anos atrás, eu fui fazer a barba e vi que aqui estava branco. Aí eu olhei pro espelho e falei, cara, o que você quer da vida? Ser feliz ou ter razão? Eu quero ser feliz. Pô, ser feliz é em Campo Grande. Em lugar nenhum do Brasil eu moro. Campo Grande para mim. Ter razão, fica nos Estados Unidos. Com certeza ter razão é ficar nos Estados Unidos. Eu abandonei tudo e estou aqui feliz da vida há 8 anos. Há 8 anos eu estou aqui. Aí eu fiz um projeto, J e Amigos, levei para o SBT. Na época tinha um diretor, o Sandin, gostou muito da ideia. E nós estamos fazendo 13 anos de... É um dos programas mais longínquos aqui da TV, né? Que eu me lembre. É um programa já longo, tem 13 anos. 13 anos, assim. Tem o Delapa também, também do SBT. O Auto Esporte, eu acho também é... Alto News. Alto News, né? Não sei quantos anos ele tem, o Paulo Cruz. O SBT tem um time incrível, né? Um time muito bom. E Tatá, teve outros, agora. O Tatá, que é um monstro, é o maior comunicador do Mato Grosso do Sul. Né? Eu lembro do Tatá na ativa, naqueles programas. Baderna. Não, o Tatá fez programa de viagem também. Sim. Tatá é um intelectual, uma pessoa tem aquele lado brincalhão dele, despojado, mas é um monstro. E arrebenta na câmera. Ele tá aí, o sucesso do Tatá não é só financeiro, é intelectual, crescimento pessoal. E é o maior apresentador do Mato Grosso do Sul. Ô Jota, você chegou a casar, teve filhos? Rapaz, eu casei 3 vezes. 3? Tive o primeiro casamento, foi 1 ano, 2 meses, 17 horas, 32 minutos e 27 segundos. Foi péssimo. Casei com Dá pra perceber, você contou até. Casei com uma gaúcha, lá em Miami. Depois eu casei com uma moça do Espírito Santo, fiquei 7 anos casado. E... depois eu tive esse relacionamento aqui no Mato Grosso do Sul, 4 anos. Que não cheguei a casar na igreja ou qualquer coisa do gênero. Que também foi péssimo. E depois tive vários relacionamentos. E desses outros relacionamentos, anterior a isso, eu conheci uma moça de São Paulo. Tive uma filha, que hoje tem 28 anos, dentista. E tem um filho com uma outra pessoa, todos feitos produção americana. E o menino, ele domina vários idiomas, tem uma empresa de tradução simultânea, ele acompanha empresários de vários lugares do mundo e faz a tradução simultânea da língua da pessoa para o português.
Olha só. Ô, Jota, como que foi acompanhar o Ronaldinho Gaúcho, que é o rei da resenha, né? O pessoal fala. Uma das melhores pessoas que eu conheci também. O Ronaldinho, ele parece que ele já acorda sorrindo. Tudo tá bom, tá tudo direitinho. Ah, mas também aquele dinheiro que ele tem. Não, a alma dele é boa. A alma dele é muito boa. Um dia, alguém me indicou também, o telefone tocou, tal, uma gaúcha falando comigo, olha, assim, meu irmão tá indo para aí com os amigos dele, e ele vai para Orlando, Miami, Orlando, Nova York e Las Vegas. Você pode me arranjar motorista para esse roteiro todo? Aí eu peguei e falei assim, olha, e como é que ele vai se deslocar? Não, nós vamos alugar um avião. Então eu posso atender ele em todos os lugares. Só a senhora me falou o que precisa, e ela descreveu. Aí no final, mas quem é? Eu falei, é o Ronaldinho Gaúcho. Rapaz, eu cheguei lá, ele já sorrindo, eu aluguei um baita de um avião para ele, um Gulfstream, e aí nós fizemos Miami, Orlando. Miami ele ficou 2 dias, Orlando ele ficou 3 dias, depois nós fomos para Nova York, ficamos 4 dias. Muito engraçado, frequentando os melhores restaurantes, casas de show. E você é intérprete também, não? Também. Ajudar. Apesar que ele se desenrola muito bem. E um dia foi muito engraçado, a gente em Nova York, e ele falou, Jota, vamos na Quinta Avenida, tia. Aí eu falei, vou preparar o segurança, tinha que andar com segurança. Ele já era conhecido, né? O quê? Porque ele é um monstro. O maior vendedor de camisa de time de futebol do mundo. Eu lembro quando ele estava no Cruzeiro, eu cheguei em Belo Horizonte, não falava em outra coisa, eu achei até estranho, cara. Todo lugar, o Uber, todo lugar era Ronaldinho Gaúcho, cara. Ele é um monstro de simpatia. Parou a cidade, cara. Parou Belo Horizonte. E aí nós fomos na Quinta Avenida, ele falou que não precisava de segurança, eu falei, deixa comigo. Avisei pro segurança, ó, vai sem blazer, mas fica perto da gente. Andamos uma quadra, 2, ele falou, aí, tia, viu? Ninguém me conhece, aqui é futebol, basquetebol, beisebol. Nesse inteirinho chegou um grupo de japoneses, jornadinho, né? Aí ele olhou, já tirou um monte de fotos com os japoneses, depois chegou italiano. Eu sei que a gente chegou a bloquear uma esquina lá, a polícia teve que interceder, eu tive que chamar os seguranças, botar dentro do carro. O cara da polícia era um mexicano nova-iorquino. Oh, Ronaldo! Que até ele queria tirar foto. Foi brincadeira. Foi uma manhã memorável lá há anos atrás. Depois nós fomos para Las Vegas, com mais 3, 4 dias, e ele foi para o Brasil. Mas eu tenho o telefone dele até hoje. Já falei com ele algumas vezes depois disso, muitas vezes depois disso, e mandou alguns clientes para mim também. Mas é uma pessoa sensacional. E a Xuxa, você atendeu ela lá? Atendi a Xuxa 2 vezes. E uma das vezes que me marcou muito foi o dia que meu pai faleceu aqui, em Campo Grande. Que eu fiquei sabendo às 6 da manhã que ele faleceu e eu tinha um compromisso com ela às 11. Fui lá com o rosto todo inchado, chorando. Chorando não, eu já tinha recolhido. Mas ela percebeu, ela falou, aconteceu alguma coisa? Eu falei, meu pai faleceu. Não, vai embora. Eu falei, não, ele ia ficar orgulhoso que eu estivesse aqui, mesmo sabendo da morte dele, atendendo a senhora. Eu sempre chamei cliente de senhora, né? E ela ficou muito sensibilizada com aquilo, um amor de pessoa, super tranquila. Eu tive muito pouco problema nesses meus 23 anos de motorista com cliente. Muito poucos. Aliás, só 2 vezes eu perdi um cliente no aeroporto e só Patão fiz mais de 25 mil transfers. 25 mil transferências. Pegar a tripulação, deixar no hotel, pegar no hotel e levar para o aeroporto. Fora os outros serviços que eu fiz. E perdi pouquíssimos passageiros. O americano tem um negócio que eu acho sensacional. Quem chega 5 minutos atrasado pode chegar meia hora adiantado. Então, você marcou aqui tal hora, eu chego antes. Que eu acho que funciona desse jeito, sabe? E eu posso esperar. O cliente jamais. Tem uma premissa que eu tenho na minha vida. Ô Jota, qual que é a maior diferença que você vê na cultura americana pro Brasil? Compromisso. Data, horário, local. O brasileiro é atrasado, né? É atrasado. Eu acho falta de patriotismo também.
gigante nosso aqui. O americano tem até cueca com a bandeira do país deles. Mas são fanáticos, são isso. Mas é o primeiro país do mundo. Não tem o que falar, né? Não tem o que falar. Então, aqui tudo acaba em samba, numa coisa, em outra, ou em pizza. Quando você vê um Supremo mandando mais que o presidente da República, quando você vê uma primeira-dama... Violando prerrogativas e tudo, Exato. outra coisa. Quando você vê uma primeira-dama pegando um avião da FAB, levando amiguinhas para assistir o show do Balé Bolshoi, tá tudo certo. Entendeu? Então, eu acho alguns absurdos nesse país, mas é a nossa terra. É assim. Ô Jota, você trabalhava muito lá, né? Sim. Você se divertia como em Miami? O que tem de legal, assim, que você gosta? Não que você recomenda, que você... O que o Jota fazia lá nas horas de lazer? Mas eu vou te falar uma coisa. O meu divertimento era trabalhar. Eu gostava tanto do que eu fazia. Por exemplo, se ligasse de madrugada, você levantava Primeiro. Muitas vezes eu estava ali pronto, de prontidão para alguém me chamar, o telefone do lado. E muitas vezes aconteceu isso daí. Pegar cliente de fogo em restaurante, sabe? Acordar o motorista para pegar. Pega o carro do cliente, leva para lá. E aí você fica... O cliente fica com uma dívida de gratidão gigante. Fazer pequenas viagens com os clientes para Key West, que é uma ilhazinha 90 milhas náuticas de Cuba. Então, eu trabalhava e me divertia com o meu trabalho. Eu tive muito pouco ócio nos Estados Unidos. Depois que eu tirei o documento, aí eu comecei a viajar o mundo, né? E aí ficou muito melhor para mim poder... Porque eu sempre gostei de viajar, e aí eu curtia viajando. E como que você conheceu a Amaury Júnior? E como que foi o convite do Amaury Júnior para você fazer Você fazia um quadro, né? Fazer um quadro. O Amaury, eu não sei se foi o Fausto que me apresentou. Foi o Fausto que me apresentou. Muito boa gente, bonachão, inteligentíssimo. O Amaury falou assim: Jota, eu preciso arranjar uma mulher loira ou morena ou um cara sarado, bonitão, que eu quero fazer um quadro do meu programa mostrando Florida Connection, mostrando o melhor da Flórida, para que as pessoas deixem de ir para Nova York e comecem a ir para Orlando, Miami, Eu me associei a uma imobiliária e quero trazer essa brasileirada para cá, para vender casa, para isso, para aquilo. Entendi. Falei, deixa comigo. Falei, pede coisa difícil. Fui ver a loira, não dava. A morena também não era grande coisa. O cara também não dava. Falei, meu Deus do céu, eu cantei tanta regra, e agora? Aí ele chegou uns 30 dias depois. Aí eu falei para ele, Amaury Júnior, você é um homem de muita sorte. Consegui uma pessoa para você. Falou, homem ou mulher? Falei, homem, moreno jambo, cabelos ao vento, boca carnuda, queixo perfurado por Deus, peito cabeludo, dente separado, o cara é o máximo. Quem é o cara? Falei, eu. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Aí ele falou, nada, tem que ser você. Aí, um mês depois, eu estreiei lá, fazendo um programa todos os sábados, e foi muito bacana. Fiquei um ano lá com ele. Então o programa era falar das vantagens de Miami... E o anunciante... O melhor da Flórida. E o anunciante era uma imobiliária. Era, um dos anunciantes. E eu ganhava uma participaçãozinha e me aventurei aí pra televisão, aí gostei do negócio, aí uma pessoa da Record me viu, me chamou, aí surgiu Viajar com Jota, e aí eu fiquei por um tempo lá, depois conheci aquela pessoa que eu te falei aqui, e aí montei o Jota e Amigos, e estamos aí. 12 anos mais 13 anos, o Jota e Amigos no SBT. Que maravilha, Jota. Qual que foi o pior dia em Miami? A morte do meu pai. A morte do meu pai. A sensação de que você não pode fazer absolutamente nada. Nada. Entendeu? Não dá tempo de pegar avião. Você não conseguiu nem vir. Não dá tempo. Né? Como é que eu ia largar 8 anos que eu estava lá? Um documento em andamento para sair. Mas hoje, com 60 quase... Eu achei que foi uma das coisas mais acertadas que eu fiz, graças à minha irmã, que me deu a lucidez, e falando para eu não vir. E hoje a imagem que eu tenho é do meu pai vivo, bonito, elegante. Não é aquela imagem de caixão, entendeu? Que é péssima. Então é a vida. Em contrapartida, eu perdi agora minha mãe no ano passado.
É terrível. Mas aí você já estava aqui. Mas estava aqui. Entendeu? E uma sensação de impotência tão grande quanto aquela de lá. Jota, aí você voltou pro Brasil. Você falou, quero ser feliz. Voltou pro Brasil, fez o projeto do Jota e Amigos, que eu acho sensacional. Eu já assisti. Eu lembro quando eu fui para Dubai, você fez uma reportagem bem antes ou depois, assim, próximo, eu lembro, em 2015, nessa época. Aí você esteve em Dubai, lá com uma reportagem, eu lembro. Tive 3 vezes em Dubai. A última foi agora em março. O que mudou de 10 anos para cá é um absurdo. E aí você montou esse programa, começou, e o que mudou para você? O que mudou dentro de você? Voltar para Campo Grande, aí você criou a palestra, né? O Sucesso Anda de Limusine. Sucesso Anda de Limusine. Fizemos mais de 100 palestras no Brasil inteiro. Já tive público de 750 pessoas. Fiz numa empresa que é do Grupo Movida, 500 pessoas. Foi sensacional. Foi uma época que eu surfei, foi muito legal. Ganhou uma grana? Ganhei, mas gasto também. Eu não tenho parâmetro com o dinheiro. O dinheiro é meu escravo. Você vive. Eu vivo. Se você me pedir 5 mil reais agora, eu vou ter que olhar, ver se eu tenho. Normalmente eu não vou ter, ou ele já está comprometido com alguma viagem, algum jantar legal, alguma coisa bacana. Mas é aquele negócio, me dá 2 dias que eu consigo. Mas me dá 2 dias que eu vou atrás. Vamos resolver o seu problema, entendeu? E a minha vida, uma das coisas que eu mais gosto é cheiro de aeroporto, cadeira de avião, pode ser econômica, executiva, criança primeira. Gritando, correndo. Não tem problema, sabe? Eu quero estar voando. Você mora onde aqui em Campo Grande? Eu moro no Parque dos Poderes. Olha só, eu também moro no parque. O Jardim Veraneio. Eu moro do lado do Ondar ali. É bem próximo de onde eu moro. Tem um condomíniozinho ali, eu moro ali, já há 8 anos. Agora eu comprei um outro apartamento perto da Fernando Correia, eu vou mudar, mas eu mudei para lá em 2016. Eu adoro morar naquela região, 2 graus mais frio, né? E é uma região... Às vezes não pega o 5G direito. Lá. Mas só de passar ali no parque já é uma diversão, né? Aquilo é muito legal. Você sabe que eu trabalhei com 16 anos, eu fui menor aprendiz. Era o governo do Zeca, na época. E eu trabalhava no Parque dos Poderes, trabalhei 2 anos. Dele quando ele foi lá nos Estados Unidos. E depois de tantos anos eu ir morar no Parque dos Poderes, pra mim era, tipo, o máximo, sabe? Falei, puxa, pensa numa realização, né? Fui menor aprendiz, tirava xerox e hoje eu tenho um apartamento, né, meu, no Parque dos Poderes. E assim, são coisas da vida que a gente... Coisas bobas, porque tem gente que tem muito mais grana do que a gente, sabe? Mas não será que é tão feliz? Então. Eu não sei. Eu sei que eu como o que eu quero, eu durmo a hora que eu quero, eu acordo a hora que eu quero, eu trabalho 2 vezes por semana, eu faço as minhas coisinhas, eu conheço 66 países. É aquele negócio, eu posso ir no boteco que for, posso ir no restaurante que for, mas eu gosto de ir no Beno. É isso aí. Né? Amo o Beno. Gosto de ir na conveniência do Nino. Esse dia eu tava lá, chegou um pessoal conhecido lá, a gente tomou uma. Então, assim, isso. A vida... Então, isso aí pra mim é qualidade de vida, sabe? Por exemplo, eu fiquei muitos anos isolado, porque eu tinha sempre hora, sempre um roteiro. Então, eu sempre comia muito depressa e sempre sentava no balcão. Porque o meu psiquiatra, o meu psicólogo, era o cara que servia a comida no balcão. Era o barman, o bartender, que chama em inglês, né? Bartender. E ali eu ficava batendo meu papo, contando as histórias da vida, essa coisa toda. E hoje no Brasil eu não tenho solidão. Sabe? Eu não tenho solidão. Eu me sinto bem, até porque eu me dou bem com todo mundo. Você mora sozinho? Moro sozinho. Trafego bem em todas as áreas. Por exemplo, eu passei um problema de saúde, vai fazer 2 anos agora, em setembro vai fazer 2 anos. Eu senti a minha jugular aqui pulsando forte, estou tendo infarto. Na frente do meu apartamento mora um delegado, doutor João. Apertei a campainha e falei, doutor João, estou infartando. Como assim? Quando ele falou, como assim? Acho. Eu mordi a língua, tive uma convulsão, e fiquei 4 meses e 11 dias na UTI do hospital da KCEMES. Mais 2 meses no hospital e mais 60 dias na casa da minha mãe. Se eu tivesse nos Estados Unidos,
Só se fosse realmente Deus, como eu também acho que foi aqui Deus que me salvou. Mas o carinho, o afeto, a atenção, o cuidado que as pessoas têm é impressionante. Por exemplo, eu trabalhava para o SBT há 11 anos, mas o SBT não era obrigado a me segurar o meu horário, o horário nobre do SBT. Você não era um CLT, né? Você não, era um contrato. Contrato, mas me segurou por 9 meses. Eu fui para lá com 50 quilos a menos do que eu tenho hoje para fazer o programa quando eu voltei. Não sequela nenhuma. Fiquei um pouquinho no joelho, falo normal, mas 50 pontos na língua. Você mordeu a língua. Mordi a língua. Ficou para fora, totalmente largada. Agora, aqui eu tinha minha mãe, minha irmã, a estrutura da Cacemes, meus amigos, o diretor do SBT, o Maurício Andreoli, e uma série de amigos que eu conhecia e que eu conheci. Então, eu me senti em casa. Porque nos Estados Unidos você não faz amigos. Você fez traqueos. Fiz traque. Você lembra de alguma coisa na UTI? Porque às vezes tem pessoas que têm experiências. Eu já tive tuberculose também, já fiquei internado. E eu lembro, eu tive algumas experiências no hospital. Eu falei com meu pai várias vezes, falei com minha avó. Eu lembro um dia que eu estava subindo um poço. E aí, cada vez que eu subia, eu via mais uma luz clara. Aí, quase chegando na luz clara, coincidentemente ou não, foi quando eu tive a parada cardíaca. Eu falei, não vou subir mais, que eu estou muito cansado. Comecei a descer lentamente. Aí eu abri os olhos, melhorei. Então, aconteceram várias coisas aí. Você viu Deus? Eu não sei se eu vi Deus, mas eu vi uma luz muito forte, né? Mas a presença dele e de Jesus, com certeza. E você teve algum ensinamento disso? Eu sou outra pessoa. Eu sou um homem bem melhor. Apesar de ser um cara crítico, meio turrão com algumas coisas. Mas, por exemplo, quando eu via um buraco e tropeçava, ou quando via aquele buraco no asfalto, que incompetência da prefeitura, do governo, disso ou daquilo. Hoje eu não falo mais nada. Puto já. Já. Hoje, quando eu tropeçava, eu xingava. Que buraco, tal. Hoje eu tropeço e falo, Deus, muito obrigado por ter as minhas duas pernas. Então você começa a melhorar como ser humano, sabe? Ser mais cordial, mais gentil, mais elegante com as pessoas, respeitar mais o seu próximo. Eu tenho minhas opiniões políticas, Sim. Que é uma coisa, entendeu? Você tem a sua personalidade, você Acabou. é uma personalidade formada, né? Acabou. Eu não sou um garoto, né? Você não precisa passar pano pra ninguém. Não. Ainda mais na condição que você chegou, né? Graças a Deus. Então, estou muito feliz com a minha vida aqui. Acho que financeiramente talvez eu estaria bem melhor lá nos Estados Unidos, tá? Mas no campo da felicidade estou muito mais feliz aqui. Muito mais feliz aqui. Aqui é difícil eu não cumprimentar 20, 30 pessoas por dia. É impressionante. Eu acabei de sair de uma reunião agora, programar a festa do meu aniversário de 60 anos. Olha a preocupação que eu tenho. A preocupação é quem você vai deixar de fora, né? Exatamente, entendeu? Então é muito legal isso daí. Eu estou muito tranquilo, muito feliz isso daí. E o J e Amigos, qual que foi o melhor programa que você... O programa que você teve mais... Sei lá, que você gostou de fazer? Olha, é muito difícil de falar isso. Ou que te marcou, talvez. Olha, vários programas me marcaram. Mas todos os programas que têm um início, meio ou fim de viagem sempre me tocam. Eu sempre gosto. Mas tem entrevistas fantásticas. Agora, recentemente, eu entrevistei uma dentista que ela é especializada em tratamentos traumáticos dentro das UTIs dos hospitais. Eu queria saber quem é que tinha suturado a minha língua. Aí eu descobri, conversei com ela, convenci porque ela não queria ir, foi até o programa, e eu trouxe um presente para ela do Catar, um terço árabe, e foi emocionante o programa. Foi emocionante. Esse foi um dos. Mas tem tanta coisa bacana. E viagem? Qual que foi a viagem que mais te impactou? Cara, eu vou te falar um negócio. São 66 países, sabe? Talvez o que tem mais, assim, tenha me deixado assim, mais triste foi ter ido a Cuba.
que eu prometi para Deus que eu não ia para Cuba. Mas aí quando o Obama virou presidente, eu falei, cara, eu vou conhecer Cuba antes e depois. Não aconteceu nada, Cuba continua a mesma porcaria de sempre. O povo é maravilhoso, o país é muito bonito, mas a pobreza, a prostituição... Você fumou um charutinho lá? Opa! Coíba. Coíba, né? Coíba. E eu fui para lá com 6 calças, voltei com a calça do corpo. Você doou para as pessoas? Eles não tem sabonete, não tem papel higiênico, limpa com jornal. O pão, você pega um pão com uma baguete que é para comer durante a semana. Uma coisa é você ir lá como turista, né? Outra coisa é você morar lá, né? Eu lembro que eu contratei um motorista lá e entramos no hotel. Eu convidei ele para almoçar comigo e ele falou, não posso entrar. Eu falei, por quê? Porque eu sou cubano, eles não vão deixar eu entrar. Aí eu fui falar com o porteiro brecou. Aí eu falei, quanto é la propina? Que propina é gorjeta, né? Uhum. Aí ele falou, dá-me $10. Sim, senhor. Aí dei os $10 para ele e o homem foi lá comer. E o mais interessante do mundo, o homem tinha 52 anos, um engenheiro, ganhava cerca de R$140 por mês para ser professor da Universidade de Engenharia de Havana. E fazia táxi durante o dia. O salário não fechava. E eu conheci, adorei o cara, ele me levou para conhecer tudo que tinha para conhecer. Enfim, e ele nasceu já após a entrada do Fidel Castro. Ele achava aquilo normal. Ele não tinha um parâmetro anterior. Não tinha um parâmetro. Né? E aí, Cuba já foi muito rico, né? Não, mas Cuba é rico. Igual a Venezuela. Eu lembro quando eu era moleque, o pessoal falava, eu vou para Caras, eu passei minhas férias em Caras. Caracas, passei as férias em Caracas. Eu passei chique. Em Isla Margarita, que é fantástico. Era chique lá. Venezuela. Era chique. Hoje em dia... É um lixo. O comunismo, né? Que eu também não gosto. Enfim, e eu lembro que eu pedi um peixe e esse senhor pediu... Ele falou, posso pedir um steak? Um bife? Eu falei, claro. E ele comeu aquele bife. E era a primeira vez em 52 anos que ele comia um bife. Olha bife. Só. Porque a carne deles é triturada. Eles pegam aquele bloco de carne, trituram tudo. Ali vai picanha, vai costela, vai o que tiver. Vai osso, vai... Vai tudo. Tritura e é um bloquinho de carne que eles recebem por quinzena. E ele nunca tinha comido um bife. Eu falei, mas vem cá, você não fica assustado com o regime do teu país? Ele falou, não, faz parte. A carne tem que ser para os esportistas, para os turistas. Tá certo. Então não adianta. É um sistema viciado que as pessoas entraram naquela onda e vão ficar naquela onda. Entendeu? Tem até esse programa falando alguma coisa no J Amigos Cuba. É bem bacana. Ah, você gravou lá. Gravei. Não, todo lugar que eu vou, eu gravo. Todo lugar que eu vou, eu gravo. Esse ano eu já gravei Dubai, Catar, Bahrein. Gravei Paraguai. Bahrein é onde tá tendo a Fórmula 1 agora, né? Agora estou indo para Brasília, vou gravar Brasília. Esse ano eu vou fazer... Brasília é um lugar fantástico também. Muito. Eu fiz já 2 vezes o City Tour de Brasília, que eu acho fantástico. É igual Curitiba, cara. Adoro Brasília. Vou fazer... Eu fui na pirâmide da Legião da Boa Vontade, não sei se você já entrou lá. Não, fantástico, cara. Lá é um lugar bacana de gravar. Então, boa pirâmide dica. Lá. Vou ver agora o Mané Garrincha. Vou ver lá o estádio Mané Garrincha, que tá cheio de lojinhas, cheio de restaurantes, essa coisa toda. Aí esse ano eu vou para Aruba, tem 40 anos que eu fui para Aruba, então vamos ver agora como é que é. E se Deus abençoar e tudo correr bem, Singapura no final do ano. Olha só. Eu tenho loucura para conhecer Singapura. Eu vou agora comemorar o aniversário da minha sogra, 70 anos, a gente vai para Portugal e França. Aí na França eu vou para levar os guris lá na Euro Disney, né? E bom para tomar vinho também. Vinho lá é mais barato que água. E Portugal, o que tem de bom em Portugal? Portugal é uma delícia, né? Comida. Tem uma linguiça chamada alheiras. Se você lembrar, grava esse nome, alheiras, que é sensacional. Mas aonde? Qualquer lugar tem? Qualquer lugar. Pede uma alheiras de entrada, é sensacional. Vale a pena. É isso que é a grande riqueza da viagem, entendeu? Se encontrar um papelzinho no chão, eu pego, abro, se for uma passagem aérea, é para Sangapuitã, eu vou lá para ver o que é. Coreia do Norte. Tô dentro, qualquer lugar eu vou. Irã, não tem problema, vou lá conhecer o Irã também. Olha só. Vambora, o meu negócio é viajar, eu gosto disso. Ô Jota, maravilha, cara. Conversar com você,
Tem algumas entrevistas que a gente faz, a pessoa fica... Você tem que trair, mas você não. Você é comunicador já, né? Deus foi muito generoso comigo. Minha mãe falava assim... Isso que não estudou. Imagina se tivesse estudado. Ia ser, né? Entendeu? Você não quis fazer direito igual seu pai? Rapaz, meu pai é advogado, minha irmã é advogada, minha mãe era advogada. O Betinho advogado. Beto advogado, Marcela advogado. É, tem Marcela, um monte de gente da minha Aretusa. família advogado. Eu cheguei até a fazer e me arrisquei no ano passado. Fiquei lá 4, 5 meses. Mas não é pra mim, cara. Não é a minha área, sabe? Eu não consigo ficar numa aula, numa sala de aula. Aí eu fiz gastronomia por alguns meses, tranquei porque fiquei com muito problema no joelho. Estou fazendo um tratamento de células-tronco. Estou esperando o resultado das células-tronco para poder voltar. Eu não consigo ficar muitas horas em pé para fazer gastronomia. Meu negócio é fazer coisa que me dá prazer, sabe? E É conhecer gente, conhecer lugares, conversar, Acabou. histórias. Acabou. Eu tenho uma receita aí que vai acontecer, umas coisinhas que vão acontecer na minha vida. E televisão hoje é um negócio que você faz de qualquer lugar do mundo. Mas o meu plano de vida é até os 65 anos aqui em Campo Grande e depois eu quero morar em Bonito. Olha, eu adoro Bonito. Eu amo Bonito. 2020, eu já saí daqui para ir comer no Juanita o pintado a urucum. Eu já saí daqui para comer traíra sem espinho lá na casa do João. Na casa do João. Teve um ano que eu fui 4 vezes para Bonito. Se eu tivesse juntado, dava para ir para Europa, cara. Olha isso. E você vê que é uma coisa que é engraçada. O caso do João ganhou agora o 86º melhor restaurante do Brasil. Olha só. Eu adoro. Adoro o Juanito. Gosto do Juanito também, mas Sabe que eu sou mais fã do Juanita porque eu gosto mais de peixe ao molho. Uhum. Né? Então, eu acho que o peixe ao molho da Juanita é top. Os dois são bons, né? Tem o Pira agora. E aí que eu falo uma coisa pra você. Vontade política. Esse Josmail, que é o prefeito lá, é um monstro. É um gigante. Grande De administrador. direita. Ganhou agora com 86% dos votos. Quer dizer, o cara tem tudo pra progredir. Um homem que veio de baixo, simples, humilde, é um gigante. Jota, qual que é o segredo para ter um programa com tanto tempo, apresentar, a parte comercial? Eu sempre gostei de televisão, sempre fiz teatro, faço palestra, mas eu acho que televisão tem um charme diferente, cara. Televisão, tem um monte de gente, desculpa a expressão, babaca, a televisão tá para acabar. Não. Quando lançaram a internet, o e-mail, falava que o correio ia acabar. Eu participo com um B de Paula, às vezes, de manhã lá, faço comentário. Cara, eu saio com a camiseta da difusora, aonde eu vou, o pessoal me para. Quer conhecer o B de Paula, quer conhecer a rádio, né? Então, eu acho que isso não acaba. Não TV acaba. também não. O e-mail ia acabar com o correio. Tá aí o correio mais forte do que nunca. As caixas, várias empresas competindo com o correio, DHL, todas as empresas aí. Aí a rádio AM ia acabar com a FM ou vice-versa. Tá aí as FMs cada vez mais fortes, televisão cada vez mais forte. Eu tenho uma grande felicidade. Eu trabalho numa empresa que, para mim, indiscutivelmente, é uma das melhores empresas de comunicação do Mato Grosso do Sul, o SBT-MS. Tem um grande diretor, que é o Maurício Andreoli, um visionário. Eu conheço ele desde a época da Guanandi. Ele é o diretor da Band também. É do grupo do R.R. Soares, a Band e é verdade, SBT. É verdade. Tem uma boa equipe de vendas, tem um grande cinegrafista, na verdade 2 grandes cinegrafistas, tem um diretor de programa, que é o Hernani Suculotti, sensacional, e tenho uma coisa que é incrível num programa, que é a edição. Cara, você pode trazer a melhor imagem de qualquer lugar do mundo. Por exemplo, perguntou agora há pouco sobre um dos países que eu mais gostei, a Guatemala. Guatemala fica onde? América Central. América Central. Nicarágua, eu amei a Nicarágua. Um paísinho de 3 milhões e meio de habitantes. Vietnã, você conhece? Não, o Vietnã eu não conheço. Tenho vontade de conhecer o Vietnã. Eu também tenho. Isso que é sensacional. Eu adoro aqueles filmes do Vietnã, parece que é um lugar bem... A Nicarágua foi uma bela surpresa para mim. E a Nicarágua, antigamente, era comunismo, né? Era. Sandinismo. Sandinismo. E foi sensacional, foi uma viagem As incrível. Guianas, você conhece
Conheço também. Então, Bahamas, Peru. eu fui mais... Peru Peru é um lugar que eu aqui da gostei América, bastante, cara. Comida boa no Peru. Na América Latina eu conheço tudo. Também as Guianas, a francesa e a inglesa, não. Então, o segredo do programa é você ler, ver o que você quer conhecer, saber do assunto, não tomar partido para um lado para o outro, entendeu? Analisar, ver um pouquinho o que o concorrente já fez, e aí você faz a sua E mostrar alguma coisa diferente. E mostrar, entendeu? Então, assim, como eu levo... vamos lá, vamos gravar a história do governador, vamos, mas eu também levo o Careca. Você conhece o Careca? O Careca é o Careca, o rei da feijoada, das moreninhas. Não conheço. É a melhor feijoada de Campo Grande, entendeu? Sério? É sensacional. Então, a grande riqueza é você ser simples. É você tentar ser normal. Conhecer o simples e conhecer o que é bom, né? Conhecer tudo. É igual o pessoal fala assim, você gosta de música... Que música? Sertanejo? Não, eu gosto de música boa. A minha playlist tem sertanejo, tem rock, tem música clássica. Então, música é o que você falou. Se você perguntar a mim, você gosta de tomar o John Walker Blue? Amo. Mas eu gosto de uma cachaça também. Você gosta de tomar espumante ou champanhe? Claro que eu prefiro champanhe. Mas se não tiver, vou tomar um espumante. Não tem problema. Então, você tem que ser feliz com aquilo que você tem. E, por exemplo, Mercadão Municipal. Eu amo o Mercadão Municipal de Campo Grande. Todo domingo eu tô lá. Pastel do Milton. Eu sempre... Campeão. Eu levo meus filhos para eles, né, ter essa memória afetiva. A Ferona, né? Quando a Ferona era aqui. Era aqui, ó, atrás. Que pena que fizeram outras coisas aí. Que escorria o sobá no meio do... Jogava o caldo que sobrava, né? Brincadeira. Taíra parecendo fantástico. Então é isso. A vida, para mim, é muito fácil de ser vivida, sabe? Ter poucos, mas cachorro quente do Baiano. Baiano continua campeão. Gordinho. Que é, inclusive, patrocinador do meu... o Gordinho... Olha aí. Eu conheci o lanche do Gordinho. Tô lá em Dubai, dentro do navio... escutando um cara falando português, não sei o quê, um gordinho simpático. Falei, da onde? Campo Grande. Você tá brincando? Você também sou de lá. Você é um Jota? Falei, sou. Ficamos amigos, tá dando patrocinador do meu programa. Olha só. E virou um amigão meu. Ô Jota, pra gente encerrar, vamos supor que você não tivesse saído do coma. Vamos supor que hoje fosse seu último dia, não vai ser, você vai até, sei lá, Deus permitir, mas pelo menos uns 90. Qual que é a mensagem que você deixaria para os seus filhos ou para quem nos assiste, para o mundo? Qual que é a mensagem, fazendo um resumo de tudo que você viveu e o que você poderia contribuir? Bom, primeiramente agradecer a Deus, acima de tudo, a minha volta, né? E a minha sugestão é: seja sempre humilde, tranquilo, homem de fé, cordialidade, bom dia, por favor, boa tarde, poderia ser, obrigado, não queria me incomodar, você pode me ajudar? Eu acho que são algumas palavras mágicas que o brasileiro está esquecendo muito na sua grande essência. E não é o pobre, não. É o classe média, é o rico, sabe? É gente que tem mais, que acha que por ele ter mais, ele pode ser considerado diferente. Eu acho que tratar os diferentes como diferentes, legal. Mas humilhar o próximo, não. Então, a minha mensagem é que faça tudo para os outros o que você gostaria que recebesse, que fosse feito para você. Então, a humildade sempre em primeiro lugar. Jota, muito obrigado. Obrigado por você estar aqui comigo. Obrigado você. Pessoal, deixa seu like, deixa seu comentário aí. O que você gostou aqui dessa nossa entrevista. Muito obrigado e até a próxima.